Uma ótima quinta-feira, meu povo! Estamos juntos mais um dia e é um prazer estar com vocês de segunda a sexta-feira aqui no programa Voz da População. Abraço a SBT Ribeirão Preto, a todos da região, Barretos, SBT Central, Bauru, Bujaú, todos os amigos queridos e também a VTV SBT Campinas, região, todo o litoral paulista. Bom, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que obriga bares e restaurantes boates a ajudar mulheres que estejam sofrendo com alguma situação de violência nos locais. Ou seja, a lei torna obrigatória a capacitação dos funcionários de bares, restaurantes, boates e casas noturnas para identificar e combater casos de assédio sexual e violência contra as mulheres. Esse é um grande problema que as mulheres enfrentam, né, nessa situação, principalmente quando há bebida alcoólica ali em bares. Não ter esse apoio adequado é um problema. A gente viu o que aconteceu com aquele jogador de futebol, por isso que teve essa polêmica toda, e eu acho que é por isso que também o Tarcísio canetou, né? E é isso que a lei quer garantir, para que tudo aconteça de uma forma confortável para a vítima. Né? Ela precisa ser amparada, ela precisa falar com alguém ali no bar ou no restaurante e alguém entender esse protocolo, alguém entender sobre essa lei. Né? Teve lá o caso do Daniel Alves, lá na Espanha, que levantou toda essa questão. É o auxílio à mulher que deverá ser prestado pelo estabelecimento diante a oferta de um acompanhante até o carro, né? Outro meio de transporte ou comunicação, a polícia. De repente, o estabelecimento liga para a polícia, né? Se de repente está tendo alguma violência ali contra a mulher. Gente, a gente precisa proteger as nossas mulheres. E se caso os bares e os restaurantes daqui para frente não dê esse suporte, eles são responsabilizados. Agora a gente vai para um giro de cidade, né? Vamos falar de bastante notícia hoje. Hoje a Débora Nóbrega fala lá do nosso interior do estado. Fala aí, Débora. Olá, Paulo. Olá para todo mundo que acompanha a Voz da População desta quinta-feira. O Giro Cidade está no ar. E uma funcionária da Caixa Econômica Federal da cidade de Serrana foi feita refém junto com a família na madrugada de terça-feira. Eles foram liberados apenas no dia seguinte, após aí a funcionária entregar uma grande quantidade de dinheiro para essa quadrilha. O marido e a filha dela de 9 anos foram liberados na Vila Carvalho, em Ribeirão Preto. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Federal, já por se tratar aí de um banco federal. Então, eles que vão investigar esse caso estão na busca desses suspeitos. E um casal de idosos de 73 e 76 anos passou por momentos de tensão e terror durante um assalto na cidade de Matão. Imagina só, eles estavam lá dormindo quando ouviram aí o barulho da porta do quarto ser arrombada. Olha só que susto, né? E não bastasse essa invasão, foram tratados também com muita violência, agredidos e ameaçados de morte o tempo inteiro. Enquanto a quadrilha aí vasculhava a casa, eles ficaram trancados e eles acabaram fugindo aí, levando dinheiro, cheques, celulares e até o carro da família. Eles só não conseguiram levar mais coisas porque o senhor, o idoso, acabou esquecendo a senha dos cartões de crédito e débito. Aí eles não conseguiram fazer nenhum saque via Pix, pagamento ou transferências por conta disso. A polícia até já conseguiu recuperar o carro, mas ainda ninguém foi preso. E eu trago também aqui mais uma informação de crime contra idosos, de violência contra pessoas da terceira idade. Mas esse é um crime resolvido lá na cidade de Marília. A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participar de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte de um idoso de 77 anos. Esse crime aconteceu em janeiro, na zona rural da cidade. Na ocasião, o corpo desse idoso foi encontrado em uma estrada vicinal, aí com vários sinais de violência, marcas pelo rosto, pela boca, na nuca. E segundo a polícia,
Os suspeitos de praticarem esse crime são 2 irmãos que trabalhavam em um sítio próximo aí à localidade da casa desta vítima, colhendo frutas. Um deles já foi preso, o outro ainda segue sendo buscado. Essa vítima ainda tentou salvar a própria irmã, uma idosa também de 73 anos que estava em casa. Ele entrou correndo, já ferido, pedindo para que ela se escondesse. Mas ele mesmo, infelizmente, não conseguiu escapar aí da crueldade da ação desses homens que agora foram identificados, presos e vão responder aí na justiça por esse crime que cometeram. E o Corpo de Bombeiros localizou o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde domingo em Cajuru. A suspeita é de que ela, uma moradora de Ribeirão Preto, tenha perdido aí o controle da direção quando voltava de um rancho. Aí ela foi fazer uma curva, perdeu o controle e caiu dentro do rio. Os mergulhadores do Bombeiros precisaram ser acionados para fazer o resgate desse corpo, já que o carro estava totalmente submerso. A família aí fez o reconhecimento do corpo dela como sendo realmente essa mulher que eles estavam à procura. Nossos sentimentos a essa família que passou por momentos tensos, né? Aí a procura enquanto ela estava desaparecida, infelizmente, teve como desfecho esse trágico acidente. E já em Campinas, um homem foi preso por pedofilia durante uma operação da DigTake. Ele é suspeito de armazenar e compartilhar imagens pornográficas com crianças e adolescentes. Ele confessou à polícia que participava de grupos especializados em compartilhar este tipo de conteúdo. Ele teve o celular apreendido e agora a polícia vai continuar aí na investigação para confirmar essas suspeitas, tanto de armazenamento quanto de compartilhamento dessas imagens. E uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido em Piracicaba. O crime aconteceu no bairro Campestre, na cidade. Segundo a Polícia Militar, ela foi morta dentro do banheiro do próprio apartamento. E a filha do casal teria ainda testemunhado esse crime. Realmente assustador o quanto o nível de violência da mulher está chegando, né? E até as crianças aí são vítimas, são testemunhas desses atos de violência. Segundo a polícia, inclusive, ele teria usado essa desculpa, né? O fato de levar a própria filha de volta à casa da ex para conseguir entrar dentro do apartamento e cometer aí este crime. Ele fugiu em uma moto branca que pode pertencer a um sobrinho dele. A polícia ainda não conseguiu localizá-lo, mas tenta acessar agora as imagens de monitoramento das câmeras de segurança para conseguir aí mais detalhes desse crime que levem à solução e, claro, à prisão deste homem. O Giro Cidade de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã. Até lá. Olha, voltando aqui para o programa, eu acabei de falar também que o Tarcísio sancionou uma lei de combate à violência contra a mulher em bares e restaurantes. E está chegando daqui a pouco a hora de eu assumir o meu primeiro mandato de deputado estadual. É dia 15 de março. 15 de março eu assumo esse papel também e estarei apresentando o programa Voz da População. E eu acho muito importante a gente estabelecer aqui uma conversa, porque eu quero chegar para ajudar. Quero ser uma voz lá dentro. Então, o que a sua cidade está precisando? Qual investimento a sua cidade está precisando que você mora? O que precisa ser fiscalizado? Porque eu quero ser um deputado de fiscalização, muito mais do que lei. Porque lei a gente já está cheio de lei, né? E a lei, às vezes, ela traz burocracia também. Então você, de Ribeirão Preto, da cidade de São Carlos, da cidade de Bauru, da cidade de Franca, da cidade de Piracicaba, da cidade de Santos, da cidade de Campinas, da cidade de Hortolândia. O que você precisa? Né? O que está aí na sua cabeça? Olha, eu tenho uma ideia desse projeto de lei, eu tenho essa aí. Está tendo um problema aqui na minha cidade que é assim, assado. Zap da população aí na sua tela. Né? De repente, eu como deputado, a gente vai receber todas essas informações, planilhar, para de repente poder ajudar. Porque na realidade, o mandato é do povo, não é meu, é de vocês. Eu não sou deputado, eu estou como deputado. Bom, traz para 3 aqui para mim. Você tá bem, ele está bem posicionado, câmera aí na cima? Tá, né? Tá perfeito, ele é bom esse câmera, né? Com certeza. Diego, ele está há quanto tempo com a gente aqui? Já está bastante, né? Bom,
Um ano e meio? Um ano e meio só? Então não pega nada de processo. Um ano e meio é pouco. Tá. Você está há 22 anos, né, na TV, aí o processo já é grosso. Aí dá problema. Bom, eu já falei aqui de violência contra a mulher, acabei de falar de novo o tema, está lá no TP. Mas sabe o que é pior? Vamos ser sinceros. Não é só a mulher, a vítima que é afetada, né? Porque toda a família é impactada com as consequências. Isso é verdade, né? Como nesse caso que a gente vai falar aqui agora, de 5 crianças que estão órfãs e a família precisa de ajuda para cuidar. A mãe deles foi assassinada pelo companheiro. É triste falar uma notícia dessa. E ele está preso. Mas e agora? E o futuro dessas crianças? Fica comprometido, claro. Tem que ter um psicológico, tem que ter uma série de coisas, né? Talvez uma coisa a se pensar para o futuro, ajudar os filhos de quem foi vítima de violência. Mas quem quiser ajudar essas crianças, basta acessar o site que eu vou falar agora, campanhadobem.com.br, e colocar na pesquisa doações para 5 crianças que ficaram órfãos e você pode ajudar. Inclusive, eu mesmo vou entrar nesse site e também vou ajudar. Porque não adianta a gente só pedir, a gente também tem que fazer parte, né? Zap da população, já falamos do Zap da população, né? Que é o 11 96783 6666. Você fala aqui com o nosso programa A Voz da População. Bom, e a Débora Nóbrega está de volta com o nosso programa, com uma reportagem do tema importantíssimo para o nosso interior litoral. Conta aí pra gente, Débora, fala com a gente. Oi, Paulo, a gente está de volta aqui para responder dúvidas do direito de família. Foi realmente um sucesso o nosso primeiro quadro, a gente recebeu dezenas de perguntas, então a gente se sente na obrigação de voltar aqui e realmente responder as dúvidas dos nossos telespectadores. E já antes de começar, deixo aí o WhatsApp aparecendo na tela para você mandar para a gente. Se tiver alguma dúvida aí referente a direito de família, que a gente vai responder aqui, tá? Então, eu já estou aqui com o doutor Nelson Adriano de Freitas para responder as nossas perguntas, viu? Obrigada, doutor, por mais uma vez participar aqui com a gente. E eu que agradeço, Débora. Paulo, Débora, eu que agradeço o convite mais uma vez, e realmente o assunto é muito interessante, então eu fico feliz com esse interesse do público, sem dúvida. É isso lá, gente. Eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ter que ler aqui as perguntas, porque elas são detalhadas, são casos de família, então eu não posso errar nada. Então eu vou ler aqui a pergunta, tá? A primeira é da Mariângela, que é da região de Campinas. Ela não quis dizer a cidade de onde ela fala. Ela diz o seguinte: tem um filho com 23 anos, ele não trabalha e nem estuda porque tem fobia social. Faz tratamento com psiquiátrica e ela tem as despesas com o médico, com os remédios. E, infelizmente, eu também faço tratamento, pois tenho síndrome do pânico e também necessito de remédio. Sou aposentada por idade, o pai abandonou faz muitos anos. Posso ter uma ajuda para o tratamento do meu filho? Caso complicado, hein, doutor? Débora, veja, o questionamento da Mariana é muito interessante, mas ela destaca 2 pontos importantes que nós devemos observar. Em primeiro lugar, o filho dela que tem necessidade de determinado tratamento e tem necessidade de ajuda. E ela relata que também é aposentada, né? Então ela recebe aposentadorias e está passando por dificuldades financeiras e dificuldade para a manutenção do filho, que já é maior. Ela relata que ele tem 23 anos. Nós precisamos analisar esses 2 aspectos. Na verdade, quem precisa de auxílio é o filho, e o pai não tem honrado também com a sua parte. Precisamos relembrar que a obrigação de pagar alimentos é do pai e da mãe. Ela recebe a aposentadoria que deveria ser suficiente para a manutenção e pagamento das necessidades básicas dela, a exemplo de alimentos, a exemplo de medicamentos. Então, para isto, ela já recebe a aposentadoria. Provavelmente, ela
deverá demonstrar se ela necessita de auxílio da pensão alimentícia do ex-marido ou do pai do seu filho. Ela vai precisar demonstrar em juízo que ela realmente necessita e que a pensão não é suficiente. Mas, a rigor, quem me parece que tem aí todo o direito a receber a pensão é o filho, mesmo com 23 anos, mas se demonstrar de juízo efetivamente que ele não tem condições de trabalhar, porque por conta de uma doença, por conta do impedimento, ele é quem fará jus a esse recebimento. Certo. E, doutor, tem a pergunta agora aqui da Adriana, de Santos. Ela diz o seguinte: quando o pai não reconhece a paternidade desde a gravidez, o que a mulher deve fazer? Como recorrer a isso? Ótimo. Também uma pergunta muito interessante, porque nestas hipóteses, como ingressar com uma ação de alimentos, como ingressar com uma ação pretendendo receber pensão alimentícia? Em primeiro lugar, há necessidade de se demonstrar, e também não há outro meio, terá que ser em juízo, que o pai, e aquele efetivamente é o pai, e é ele que deve ser responsabilizado. E como a negativa dele de reconhecer a paternidade, é necessário o reconhecimento por sentença, o reconhecimento da paternidade. E como se faz isso? Por meio de uma ação judicial também. Se ingressa em juízo, se alega, se leva provas de que há um vínculo entre duas pessoas e que ele seria o pai da criança. Há a determinação do juízo, haverá determinação do juízo para a posterior realização de um exame médico para que se possa apurar a paternidade. Uma vez constatada a paternidade, o juízo, então, feito esta prova, determinará o pagamento de pensão alimentícia, sempre atendendo à necessidade de quem recebe e à capacidade de quem está pagando. Então, estas hipóteses serão observadas pelo juízo, por um juízo de família, né, por um juízo do direito da família, a necessidade de pagamento, então, após superado o reconhecimento da paternidade. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui da região de Campinas. Essa pessoa não quis se identificar, mas ela diz o seguinte: tenho a guarda definitiva da minha neta de 14 anos. Neste caso, tenho direito à pensão alimentícia? No caso, a avó tem o direito, já que ela tem a guarda? Débora, interessante a pergunta, veja só. Pressupõe-se que quem recebe a guarda de um determinado menor é porque tem condições de vigilância, tem condições de apoio, de cuidado, de assistência, de fornecer todo o necessário para o bem material e moral desta criança. Então, ela foi determinada como guardiã, possivelmente por ausência dos pais, que primeiro os pais devem responder, e depois os avós, mesmo que subsidiariamente. Mas ela recebeu, então, e na ocasião que ela recebeu a guarda dessa menor, ela demonstrou a capacidade, porque se trata aí de guarda total, né? Ela responde, é como se tivesse uma nova família, uma segunda família cuidando deste menor. E foram analisadas as condições do deferimento da guarda, se ela cumpria todas as exigências necessárias para receber a guarda. Então, a rigor, ela tem que manter esta menor. Agora, ela questiona, eu posso pedir pensão alimentícia, quer dizer, a avó pedir pensão alimentícia para um outro ascendente ou descendente é pouco provável, porque se ela assumiu a manutenção de uma criança, ela deveria ter condições disso. E também a criança hoje pedir pensão alimentícia, também não, a rigor não veria como, porque quem tem a guarda e quem tem o dever de fazer isso agora é a avó. Então, nós precisaríamos de mais elementos para entender melhor, detalhadamente o que acontece, para uma boa orientação aí, tanto a avó quanto a criança que está sob a guarda da avó. E a nossa última pergunta de hoje é da Simone de Botucatu. Ela diz o seguinte: quando o pai tem 2 filhos de mães diferentes, a pensão é dividida ou tem que dar 2 pensões? A pergunta é muito interessante e é recorrente também. É um questionamento que se ouve bastante, é um questionamento muito comum, porque vários pais ou mães constituem uma nova família,
achando ou imaginando que não terão mais aquelas obrigações anteriores. Pelo contrário, a lei é clara em estabelecer o seguinte: quem constitui uma nova família não fica desonerado de pagamento de pensão alimentícia para a família anterior. Então, quem tem filhos numa família, ele será responsável, sim, mesmo que ele promova, que ele tenha um novo casamento, que ele assuma um novo casamento, e aí, portanto, ele deverá, então, cumprir. Então, não se trata de dividir pensões, muito pelo contrário, se trata de assumir duas pensões alimentícias diferentes. Pode ser que uma família receba mais que a outra? Pode ser, porque uma família pode ter uma necessidade maior. A exemplo de uma família pode ter a mãe que trabalha, onde ele contribui com o pagamento da mãe, ele divide com isso. E pode ter uma família que, por alguma razão, a mãe não pode trabalhar, ele terá que contribuir mais para aquela outra família. Então, tudo dependerá da situação financeira de cada família, mas uma coisa é certa, ele deverá assumir a obrigação perante cada um dos filhos que ele tem. A responsabilidade não some, né? Não adianta. Então fica o recado aí, tá, gente? Obrigada aí pela participação de vocês, nossos telespectadores, que foram ativamente aqui nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, fazer perguntas. E, claro, obrigada, doutor Adriano, por responder as dúvidas aqui e pela participação mais uma vez. Eu que agradeço a todos interessados aí nesse tema, foram perguntas ótimas, excelentes, e agradeço a vocês também pela oportunidade. Débora, muito obrigado pelo convite, aí é uma honra a participação com vocês. E eu reforço aí, para quem tiver alguma dúvida de direito de família e quiser participar aqui do nosso quadro, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela. Quem sabe a sua dúvida é respondida aqui no nosso próximo quadro e também vai ajudar muita gente que tem uma dúvida parecida. Eu volto com você aí no estúdio, Paulo. Bom, e a Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto abriu concurso público oferecendo 120 vagas. Olha que maravilha. As oportunidades são para homens e para as mulheres e as inscrições podem ser feitas pela internet. O cargo é de Guarda Civil Metropolitano segunda classe e oferece um salário de R$ 4.292,30 centavos. Acrescido também de vale alimentação no valor de R$ 978. E a carga horária é de 36 horas semanais. A prova está marcada para o dia 16 de abril e a convocação para as próximas fases depende do desempenho do candidato nas etapas anteriores. É uma oportunidade para quem está procurando aí uma carreira. Por isso que eu gosto de falar dessas oportunidades no programa. Porque às vezes a pessoa está me assistindo agora, não sabia, vai lá, se inscreve, de repente, ó, tem aí o seu sonho realizado, não é verdade? Bom, Banco de Leite Humano de Bauru está com estoque reduzido e busca as novas doações. O volume armazenado atualmente não tem capacidade de atender demanda de todos os hospitais, muitas vezes fornecendo uma quantia mínima. Em casos específicos em que o bebê não pode ser amamentado pela mãe, os bancos de leite são a melhor opção para elas terem acesso a leite materno. E para os recém-nascidos, as doações de leite podem ser a diferença entre a vida e a morte. E na cidade de Bauru, o próprio Banco de Leite Humano faz o trabalho de busca de leite na residência das doadoras. Isso é muito bacana, né? Então, se você é doadora, entre em contato, que o atendimento principal para os bebês internados, né? Esse leite ele vai principalmente para os bebês que estão internados. E essa doação funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Bom, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgou nesta semana o balanço final de postos de trabalho criados em todo o país ao longo de 2022. E Jaú, pelo segundo ano consecutivo, registrou salto positivo na criação de emprego. Olha só, a cidade de Jaú, do meu amigo Paulo Soares, é verdade. Foram 1.240 novas vagas criadas na cidade, com o setor de serviços registrando a maior alta, 567 postos, seguido pela indústria 445 e comércios 254. Os números mostram que Jaú segue em um momento de crescimento e retomada econômica com resultados positivos em vários setores. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, hein?
Não saia daí! Nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa Voz da População e amanhã a gente está de volta. Sexta-feira amanhã, hein? Amanhã sextou já. Estaremos aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.